Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Dentro para Fora. Eu sou Mirtes Neves e tenho aqui no estúdio a pastora Meg Salgado, da Igreja Batista da Alameda, aqui de Curitiba, para uma conversa que vai tocar o seu coração. É um tema muito necessário, rompendo ciclos de herança familiares. Tenho certeza que você já passou por algumas situações e você olhou. Isso está se repetindo na minha vida. Mas antes de chamar a nossa convidada, eu quero te fazer um convite muito especial para você ser uma participante do projeto De Dentro para Fora. Daí você me pergunta, mas Mirtes, como que eu posso fazer parte desse projeto? É muito simples. É você se inscrever no canal, curtir esse episódio, compartilhar com algumas amigas que precisam também ouvir sobre esse episódio, para que nossas amigas também avancem nas situações familiares. Então, fica aqui comigo que esta conversa vai abrir caminhos do céu para você. Não é verdade, pastora Meg? Seja muito bem-vinda ao estúdio de Dentro para Fora. É uma alegria ter você aqui comigo, Meg. Alegria minha, Mirtes, é um prazer, uma honra e eu acredito que é um propósito. Eu tenho plena convicção disso, que é um propósito lindo da parte do Senhor. Porque quando nós falamos de heranças espirituais, como é importante a gente conversar sobre isso, né? É um pouco que hoje. Espera só um pouquinho. Grudou a bala no céu da minha boca e não consegui falar. É um assunto pouco difundido hoje, não é verdade, Meg? Sim, e nós entendemos a importância de tudo isso porque há um padrão de comportamento que se repete, É né? verdade, é verdade. E quando E quando a gente fala de heranças espirituais, ciclos que se repetem, do que exatamente nós estamos falando? Então, Mirtes, olha só, herança é tudo aquilo que alguém não trabalhou para ter, É certo? verdade, sim. Você não trabalha para ter uma herança, você nasce com aquela herança ou ela é transferida para você, é um direito legal da pessoa, né, do indivíduo. Então, a herança, ela pode ser um bem material, ela pode ser uma herança genética, ela pode ser uma herança comportamental, traços físicos, padrões de cultura, crenças, valores. Mas quando nós observamos que dentro de uma família há coisas que se repetem, né? Há momentos que se repetem e você diz assim: "Nossa, eu já vi isso em algum lugar. O vozinho fazia isso, agia assim, pensava daquele jeito". Então, nós vamos vendo que há sim uma repetição. E a ciência diz algo muito interessante que casa muito bem com o que a palavra de Deus nos diz. Dentro de cada indivíduo existem 4 memórias fisiológicas. É mesmo? Sim. Ai, conte para A nós. mi a nossa, a minha, Sim, certo? Imaginei um bebê no ventre da minha mãe. A da minha mãe, a da sim. minha avó e a da minha bisavó. E nós carregamos, A neurociência fala sobre isso. sim, esses são padrões genéticos, memórias fisiológicas. Já há estudos muito grandes nessa área, por exemplo, as pessoas. E tudo isso é passado naquele momento da gestação. Então, aqueles padrões eles vão se repetindo dentro do indivíduo, vai formando uma nova memória e nós carregamos isso. Então, a neurociência hoje já estuda muitas pessoas que têm sonhos com lugares que nunca foram, têm gostos e sentimentos de coisas que nunca experimentou, e tudo aquilo que a gente não sabe explicar, digamos assim. Meg, por que você gosta desse tipo de comida? E eu não sei explicar por quê. É como se aquilo já fosse sempre meu. Isso é um padrão que vem de uma memória fisiológica. Olha que Muito interessante. interessante. E aí, o que que acontece? Aquilo que eu lembro, que eu sei contar, o fato que está ali, então isso aconteceu comigo. Mas tudo aquilo que eu
não sei dizer quando começou, é algo que eu herdei. Que interessante. São 4 gerações. 4 gerações. E a Bíblia diz assim: Olha, Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. olha que libertador isso. Muitas vezes a pessoa repete padrões, não sabe por que repete, mas é uma herança Que ela recebeu. que ela recebeu. A palavra de Deus vai dizer em Neemias 9, Esdras 9 e Daniel 9, esses homens estão fazendo oração de confissão em arrependimento diante de Deus pelo pecado dos seus antepassados, que eles, no presente, estão vivendo a consequência. Que libertador saber isso, hein, Meg? Sim. E a Que palavra de Deus vai libertador. dizer, eu quero dizer para quem está nos assistindo agora, o Espírito do Senhor está sobre nós, está sobre você, Isaías 61. E o Senhor nos chamou e Ele nos ungiu para libertar os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor e levar libertação. Então isso é tremendo. É tremendo. Meg, mas e como surgiu essa questão na sua vida? Então, na minha vida, ela surgiu com o meu casamento. Eu casei muito jovem, comecei a namorar com 15 anos com meu marido, ele tinha 17. Nós casamos ali 5 anos depois, e ele era evangélico, a família toda evangélica, e eu era católica. Ele estava afastado da igreja, mas nós casamos na igreja evangélica e tudo ali. Mas ele era um moço, e ele ainda é, hoje ele é pastor e tudo, mas ele era um moço muito divertido, que gostava muito da vida, mas ele também gostava muito de uma boa balada, ele gostava de beber, e ele gostava de noitadas, né? O primeiro ano do casamento, Miss, foi fantástico. Mas, a partir do segundo ano, aquele padrão de bebidas, de noitadas começaram a acontecer. E eu não participava muito daquilo. Mas uma noite em oração, o Espírito Santo disse assim para mim: eu quero que você vá com ele. Eu disse: por quê? Porque o lugar que você não ocupa, alguém vai ocupar. Olha só como Deus nos Olha ensina. só. E você jovem, recém-convertida, Casada ali, e você sabe que tinha algo no meu coração, porque o meu marido estava afastado da igreja, né? Ele estava afastado dos caminhos do você Senhor. já estava convertida. Ainda não. Ah, tá. Eu era católica, mas assim, o que eu posso e eu quero dizer hoje para você, a palavra de Deus, a leitura bíblica me salvou. Ninguém pregou para mim. Eu me converti lendo a Bíblia. Olha E que eu ali fui incrível. vendo, eu aprendi a ler com 5 anos. E o livro que eu li foi a Bíblia. Porque eu cheguei na igreja católica e a minha professora do catecismo disse assim: Meg, antes você rezava e você falava com Deus. Agora eu vou te dar uma coisa e Deus vai falar com você. E eu fiquei esperando. E aí ela trouxe uma Bíblia e ela me deu. E ela disse assim: esse livro fala. E eu com aquela criança literal, né? Mas acho que eu amadureci, mas continuo com aquela fé literal. Então, tudo que eu queria, ela me ensinou. E ela disse: peça a Deus uma palavra, peça a Deus uma palavra, peça a Deus uma palavra. E ali, naquela leitura, eu fui vendo que aquela fé que eu tinha não condizia com a vida que eu tinha. Apesar de eu frequentar a igreja, apesar da minha mãe me ensinar os princípios cristãos e todas as outras coisas, mas tinha muitas coisas ali que nós não vivíamos. E ali, voltando para o meu casamento, foram essas noitadas, essa vida desregrada, ela foi se tornando uma constante. E você foi com ele? Você estava começando? Eu fui. Ai, meu Eu Deus. fui. E muitas vezes eu fui e Deus dizia assim: pede para mim para ele sair daqui. Pede para eu tirar ele daqui. E eu ali, aí eu lhe pedia um coquetel sem álcool, eu nunca bebi, e ficava ali do lado dele, eu dizia assim: ai, Senhor, faz com que ele não tenha vontade de ficar aqui. E eu falava na minha mente, né? E ali Deus estava me ensinando sobre intercessão. Deus estava me ensinando sobre posicionamento. Muitas mulheres, elas evitam estar ao lado, mas esse caminho que você passa do lado do seu amado, de um filho, de um marido, de uma amiga, no momento da dor, une os laços para sempre. E ele dizia assim: nossa, amor, tá chato, né? Vamos embora. Isso aconteceu muitas vezes, Mirtz. Muitas vezes. Mas como ele conhecia a palavra, eu tinha muito medo. Porque
eu não era a esposa que estava em casa e ficava pensando, será que ele está com outra? E eu vou te dizer, como não? Jovem, bonito, ali naquele Poderia lugar, acontecer, né? poderia acontecer. Claro. Mas eu me preocupava com uma coisa. Deus, se os leões levar ele hoje, ele vai para o inferno. Eu me preocupava com isso. E foram muitos os acidentes de carro que aconteceram, que ele quase realmente morreu. Então, as coisas, nós éramos muito jovens, não tínhamos filhos, eu ainda estava estudando, e o que aconteceu ali? Aquela circunstância foi me pressionando a tomar uma posição. Nós precisamos nos posicionar. Sim. E um dia, a minha cunhada chegou em casa e disse assim, Meg, eu quero te contar uma coisa. Se o Avson, esse é o nome dele, se o Avson morrer hoje, ele vai para o inferno. Porque ele sabe, ele conhece a verdade, ele é crente. E isso é iniquidade. E aí eu entrei numa crise, eu disse, Deus, como o Senhor me manda casar com um homem que vai para o inferno? Porque no dia do meu casamento eu pedi uma palavra a Deus. E Deus me deu, lá em Atos. Eu peguei a minha Bíblia, vestida de noiva, do lado do meu pai, eu disse, Deus, é esse homem que o Senhor tem para eu casar? Me fala. E eu abri a palavra. E Deus disse, vai, porque este é o vaso que eu escolhi. E ele vai levar a minha palavra diante das nações da terra. Só que, e com isso, eu tinha uma garantia, porque eu aprendi que é isso que é a palavra de Deus. A palavra de Deus garante o próximo passo. A palavra de Deus garante para onde estamos indo. Se eu não tenho uma palavra, eu estou à mercê das minhas escolhas. Sim. Não é verdade? É verdade. Estamos à mercê das nossas escolhas. João 8:32 diz, a verdade que liberta. Exatamente. Conheceis a verdade vos libertará. Como é importante conhecer a palavra. Sim. E como você foi descobrindo que todas essas situações, elas tinham heranças familiares, que a gente já entendeu que é a parte espiritual, que ele estava sobre essa influência. Sim. Como que você percebeu isso? Primeiro, eu comecei a observar que naquela família, que onde todos eram criados, nascidos em berço cristão, eles se afastaram do evangelho. Então, o bisavô do meu marido, ele fundou várias igrejas naquela cidade, né? E eles eram da denominação batista. Então, a primeira igreja batista é a Igreja Batista Betânia. Depois, posteriormente, a minha cunhada também fundou outras igrejas naquele lugar. Mas os filhos dele, que foram criados no evangelho, somente a minha sogra e uma outra irmã permaneceram. Mas quando eu conheci a família do meu marido, eu achava muito estranho. Eu dizia assim, gente, eles fazem tudo que tá fora da palavra. Então, eles saíam, eles bebiam, casamentos comprometidos, muitos casamentos, muitos divórcios, muitos adultérios, muitas bebidas, jogos. E eu dizia, de onde vem tudo isso? E isso quase nos destruiu, isso quase nos levou a um divórcio. E uma noite, eu tinha uma dúvida com Deus. A primeira dúvida era como Deus me mandou casar com um homem, que esse homem é pro inferno. A segunda dúvida era como que o meu marido chegava embriagado, mas ele se ajoelhava e orava. E ele ficava muito tempo orando, a ponto que ele dormia ali. Eu quero dizer que essa fase da nossa vida, nós não temos... Hoje, no gabinete, a gente vê muitas famílias vivendo violência doméstica, maus tratos, escândalos. Nós não vivíamos isso. Mas era algo como que ele bebia tanto e ele se acidentava. Era como se fosse um espírito de morte para destruir a vida dele. E naquela noite, ele estava lá ajoelhado, estava sentado na minha cama. E eu não sei se naquele momento eu cochilei, mas eu sei que quando eu abri os olhos, tinha um homem diante de mim. E era um homem velho. Mas quando eu olhei para ele, eu nunca tinha tido essa experiência sobrenatural. Eu sabia que era o inimigo. Eu sabia que era o próprio Satanás, pelo olhar dele. E ele aponta para o meu marido e diz assim, ele é meu e eu vou levar ele comigo. E eu disse, não, ele é do Senhor. E aí eu peguei a minha Bíblia, aquela lá, que eu tinha com 5 anos de idade. Eu disse, Deus disse, eu o vaso escolhido. E ali ele dizia, não, mas ele é meu. E eu disse, não, ele é o vaso de Deus. E aquilo sumiu.
E naquele momento, Deus começou a falar comigo e ele disse assim: filha, você viu que esse demônio é velho? É porque ele está há muito tempo na família do seu marido. E você me perguntou algo que hoje eu vou te responder. Você disse: como um homem embriagado ora e fala com Deus? Como? Como? Nós queremos saber como. O que o Mirtes, Espírito Santo... o Espírito Santo falou ao meu coração. O corpo dele está entregue ao vício. A alma dele, o inimigo domina. Mas o espírito dele nunca se afastou de mim. Que Ali, incrível. ali eu aprendi que Deus olha para nós, nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. E é aquilo que Jesus diz, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra as pessoas, não é contra os familiares, mas é contra as trevas que estão ali. E o meu marido carregava uma herança que a gente não sabia, Mitz. Nós só descobrimos há muitos anos depois, de quase o nosso casamento ter sido ali destruído. O Espírito Santo, um dia, eu arrumei as coisas para ir embora de casa. E aí o Espírito Santo disse: você é livre. Eu disse: o Senhor me deu uma palavra, mas eu não aguento mais. Tinham se passado 5 anos. E o meu marido chegou em casa de madrugada, e ele vai para a cozinha, e ali ele está esquentando uma coisa, e eu disse assim: amor, eu tô indo embora. E ele olha para mim e diz assim com a voz que não é dele: essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Ele falou para você? Ele falou. Mas fazia 12 anos que ele não ia na igreja. 12 anos. E ali eu entendi que Deus falou comigo. E eu disse assim: Deus, e o que o Senhor quer que eu faça? Ele disse: você vai fazer um jejum de pão e água. Mas eu disse assim: mas como é isso? E ele disse: você vai beber água, beber água, beber água, e quando você estiver quase desmaiando de fome, você comer um pedacinho de pão. E você vai ler minha palavra, porque ela vai te sustentar e ela vai te alimentar. Até sexta-feira. Hoje é domingo, Deus me falou. Mas até sexta-feira, se nada acontecer, você pode ir embora. E eu fiz aquele jejum Mirtes. E eu quero te dizer o que aconteceu no primeiro dia. Ai, eu quero, conte. Tudo piorou. Vocês estão escutando aí, né? Não desista. Não desista. Porque eu entrei ali num campo de batalha. Eu entrei em algo que ninguém daquela família nunca tinha entrado e se posicionado. Que forte tudo isso. Então eu entrei numa batalha pelo meu marido. Por quê? Porque nós somos um só. É isso que a palavra de Deus diz. Então, enquanto eu jejuava, o Senhor fortalecia a carne dele. Mas o mundo espiritual queria que eu desistisse. Sim, as batalhas, as lutas se intensificaram completamente. Cada dia mais. Então, ele nunca tinha saído na segunda-feira, Miss. Ele saiu. Saiu na segunda-feira. Saiu na terça. Na quarta, eu olhei para o lado. Ele não estava lá. Isso nunca tinha acontecido. Aí eu liguei interfonei, aí o moço falou assim: Dona Meg, ele tá aqui no carro. Aí eu desci, eu só imaginei, né? Como que ele tinha chegado que não conseguiu nem subir. E aí ele subiu, chegou, trocou de roupa e ele foi trabalhar. E eu disse assim: Deus, como assim? Eu comecei a orar e jejuar e as coisas pioraram. E Deus me deu uma palavra lá em Daniel 9, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. É verdade. E a palavra de Deus diz lá em Daniel 10, que Daniel começou um jejum para entender algo. E ele, no meio do jejum, ele pensou em desistir, mas um anjo do Senhor veio quando ele entrega o jejum e diz para ele: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você começou a pregoar o jejum, eu vim do céu com a resposta, mas no meio do caminho, eu comecei a lutar com o príncipe da Pérsia. A luta era tão grande que eu precisei chamar Miguel e os exércitos celestiais. Se você tivesse parado, eu não tinha conseguido chegar aqui. Sabe quando o anjo chegou, Mitz? Quando ele entrega o jejum. E ali eu aprendi a cumprir um voto, a ir até o final, independente do que acontecesse. Sexta-feira chegou, faltando 5 minutos para as 6 horas. O meu marido me liga. 12 anos, Mirtes. Ele disse: Mô, eu vou na igreja com meu irmão. E ali, Mirtes, ali ele se reconciliou naquele dia com Jesus. E em 1 mês e meio, ele foi completamente liberto. Isso tem mais de 27 anos. Tá muito forte aqui, gente.
Muito forte, eu estou sem palavras porque eu estou muito emocionada, porque dá para sentir a presença de Deus, a resposta de um jejum de verdade. Um jejum traz clareza, traz entendimento de postura, de comportamento. Estou um pouco emocionada, aliás, um pocão emocionada. É muito forte tudo isso que aconteceu, do teu posicionamento, da ruptura de um ciclo que ele estava vivendo. Sim. E para quem está nos ouvindo agora, pensa assim, puxa, aconteceu isso com a pastora Meg. E comigo? Como eu vou saber se são ciclos normais da vida ou se são padrões espirituais de herança, como você explicou para nós aqui, que está se repetindo? A partir do momento, eu trouxe uma verdade sobre o mundo espiritual. E a partir do momento que nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. A filosofia Nietzsche vai dizer que a verdadeira felicidade está na falta do conhecimento, mas Jesus diz que a verdade nos liberta. Então, a partir do momento que alguém está vivendo uma situação de um cativeiro, que pode ser um vício, Mirtes, pode ser uma falência familiar, pode ser uma enfermidade que se repete. Naquela família todos os homens têm problemas, morrem de ataque fulminante do coração. Naquela família, todos têm um vício. Então, você começa a observar padrões de comportamento que vão se repetindo. E lembre, eu falei das memórias fisiológicas. Elas nos levam para esse padrão, porque é a nossa herança. Então, aqueles que estão nos ouvindo estão recebendo um alerta. Em primeiro lugar, observem. Em segundo lugar, orem a Deus e perguntem ao Espírito Santo: isso é natural ou é espiritual? A palavra de Deus vai dizer que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, ao contrário do homem natural. Então, a partir daquele momento, quando Deus abriu os meus olhos e Ele me deu o dom da visão aberta, eu entendi que a minha guerra não é contra as pessoas, não era contra o meu marido, mas era contra as trevas. E você sabe que Paulo vai dizer algo que eu acho incrível. Ele diz assim: aquilo que te afligiu e que você venceu, te dá autoridade para levar outros a vencer. Então, Mirtes, alguém que é liberto, liberta. E hoje o Senhor nos usa como pastores de libertação e cura nessa área, levando libertação a todos aqueles que nos procuram. Esse é o nosso ministério, né? Nós cuidamos das pessoas, levamos elas a entenderem padrões de comportamento, a fazerem renúncias. Por quê? Porque o pecado, ele precisa estar na cruz. A cruz é suficiente. A palavra de Deus diz que Deus levou todas as maldições na cruz. O que é uma maldição? É um pecado não confessado, que vai se colocando e vai passando, porque o pecado é geracional. Tá. Um pecado não confessado, ele é geracional. Então, eu posso dizer, literalmente, um ciclo que se repete na minha vida, que não começou em mim, mas que deve terminar em mim. Sim. Então, tudo que não começou em mim, eu quero terminar em mim. Sim. Então, para isso, eu começo a identificar, eu posso pedir perdão geracional? Sim. Nós vamos, e é exatamente isso que fala naqueles capítulos lá que eu falei, Esdras 9, Daniel 9, e Neemias 9, eles estão fazendo confissão dos seus antepassados. Estamos falando de 3 capítulos, Esdras 9, Daniel 9 e Neemias 9. 9. Então, 3:9 e 3:9 e 3 profetas diferentes. Sim. Que atuam de forma diferente. Sim. Olha só que interessante. Isso no Antigo Testamento. Mas Sim. no Novo Testamento, lembra do cego de nascença que Jesus curou? Sim. O que os discípulos perguntam? Quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os pais? Então já havia um entendimento desde o judaísmo. Mas Jesus disse ali que nem ele, nem os pais. Exatamente. Que era para revelar a vontade glória do Senhor. Sim, mas ali se revela que o pecado
geracional, Eles pode tinham, atingir, eles tinham sim, esse entendimento que já se via esta forma de pecado geracional. gerarem enfermidades, gerarem cativeiros. É aquela história assim, a mãe teve um problema grave no coração, a filha, a avó, a bisavó, Sim, tataranã. isso mesmo. Isso mesmo. E o que precisa acontecer? Alguém precisa conhecer a verdade naquela família e se levantar, confessar diante de Deus aqueles pecados que são a herança, porque o mundo espiritual, ele se move por aquilo que nós falamos, palavras proferidas. Então, digamos assim, que eu e o meu marido fomos diante de Deus e ali nós confessamos o pecado da família, pedimos perdão. Porque mais na frente nós descobrimos que a tataravó tinha um prostíbulo naquela cidade. Então, o que acontece no prostíbulo, Mirtz? Meu Deus, muita coisa. Bebedeira, Vícios, vícios. prostituição, Eu falei bebedeira, mas é vícios, né? Mas é. prostituição, Prostituição, vícios, manipulação, lajes disfuncionais. tudo disfuncional. Tudo aquilo alcançou a família. O filho dela que se converteu, ele foi tão profundo com Cristo, tão profundo, que ele não viveu aquilo sobre a vida dele. Mas os filhos. Maldição, sem causa, não tem pra lá. poço. Exatamente. Mas quando há uma causa, então aquilo prevalece. Então, alcançou os filhos, os netos, os bisnetos. E enquanto alguém não se levanta e faz confissão daquele pecado diante de Deus e coloca aquilo na cruz, vai passar de geração em geração. Isso pode ser não só na saúde, pode ser financeiro também. Em todas as áreas. Que percebe-se, a mãe quebrou, a bisavó quebrou, Enfermidades perdeu. emocionais. Pessoas cativas em depressão. Pessoas cativas em aprisionamentos mentais. Em padrões de pensamento que não mudam. E tá tudo ali. E as memórias fisiológicas, elas confirmam tudo isso. Elas dão um respaldo científico. Lembre, nós somos corpo, alma e espírito. Sim, sim. Então, a herança, ela atinge essas 3 áreas. Então, quando nós confessamos diante de Deus em arrependimento o pecado dos nossos antepassados e também o meu, é como se nós estivéssemos indo diante de um cartório, um escrivão, e eu digo, eu não quero essa herança. É esse o valor jurídico que há. Eu renuncio a essa herança. Maligna. Maligna. Aí, então, na minha vida, aquilo põe um fim. Quando a gente olha para a história do povo de Deus, você vê que o pecado de Davi com Betseba, ele se arrependeu, ele voltou, ele nunca mais caiu naquele pecado. Mas o que o levou o seu filho Salomão a se perder? As mulheres. As muitas mulheres. A prostituição. A prostituição. Porque foi olhar, né? Entrou pelo olhar. Então, Mirtz, isso é algo assim poderoso e que... E daí você puxando também quem foi Raabe? Que vem da linhagem de Davi, né? Que está na genealogia de Jesus. Exatamente isso. Olha só que interessante, porque daí a gente começa a fazer conexões da própria palavra. Quem conhece um pouquinho sobre a história de Raabe, foi uma prostituta que se converteu. Sim. Então, quantas coisas acabaram não trazendo. Não sei se tem alguma base bíblica sobre isso. Sim, isso mesmo. É genealogia. O pecado, ele é geracional. Ele vem de Mesmo Adão que até ela os renunciou, Jesus. ela renunciou, mas aquilo ficou ali. Então, sobre cada geração. Então, Nós precisamos ensinar a próxima geração. Ah, olha só, isso é uma chave. Olha que interessante isso. Nós precisamos ensinar a próxima geração. Então, ela tinha, digamos que Raabe tinha o prostíbulo lá, ela era prostituta, não tinha prostíbulo. Na palavra diz que ela era prostituta, só isso que diz. E a próxima geração, até a 4ª geração, precisa sempre estar cuidando. Sim, e essa 4ª geração é hipotética, porque digamos que no meio dessa 4ª geração, alguém se desvie. Mais 4 gerações. Até a 10ª, né? A palavra de Deus diz que até a 10ª. Então, mas a palavra também diz que Deus
abençoa até 1000 gerações daqueles que o obedecem e Até a o amam. 10ª geração que obedece. Eu tô aqui ao É, contrário. Até as 10ª sim, gerações a quem os né? obedecem. Então, Exatamente isso. 1000 gerações, Mirtes. 1000. 1000 gerações Olha só. daqueles que o amam e o obedecem. Olha que Mil bom. gerações. Então, Obrigada por a informar. bênção de Deus, ela muda a natureza das coisas. Ela muda, ela transforma. Ela transformou um assassino num maior apóstolo, naquele que escreveu praticamente todo o Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Sim. Né? Ele transforma um pescador, um homem rude, no líder de uma igreja. Ele transformou a nossa vida. Mas eu quero dizer, Mirtes, que eu acredito que nós já nascemos com um propósito. É isso que Efésios 1 vai nos dizer. Mas muitas vezes nascemos em lares disfuncionais, numa sociedade que muitas vezes desigual e com tantas coisas. E todas essas coisas contribuem para haver um desvirtuar. Mas quando alguém encontra Jesus, Jesus não deixa ninguém sair de mãos vazias. Ele muda a nossa caminhada e a nossa maneira de andar, né? É incrível conversando sobre todo esse assunto. Meg, e alguém que percebe, mas não conhece, como que faz? Por exemplo, assim, uma pessoa que não conhece os avós, bisavós, é uma pessoa que não tem esse conhecimento, de repente ela pode estar pensando, mas como que eu vou saber o que aconteceu? Conheço minha mãe, mas minha mãe também não conhece o passado. O que ela pode fazer? Ela começa a perceber como que ela vai saber que aquilo é uma herança ou não é um comportamento, ou é algo que de repente ela pode buscar, como que ela pode identificar que isso, e nas áreas que ela está sofrendo? Eu sei que é um pouco genérico, mas para ajudar a nossa ouvinte. Uhum. Então, a nossa observação aqui são sobre heranças familiares, né? Certo. Digamos que alguém não conheceu os pais biológicos, né, ali, e vem por filiação adotiva, o que nós precisamos entender é que o Senhor, ele sempre vai nos levar a um entendimento e uma compreensão na sua palavra. E quando você percebe, porque quando alguém percebe que há algo errado, né, consigo mesmo, com a sua família, a gente começa a procurar informação. É a mesma coisa que alguém que descobriu uma enfermidade e que não tem ainda um diagnóstico fechado, né? Então, Exatamente vai isso. nesse médico, vai aquele outro. Então, da mesma forma que ali vai se trazendo clareza sobre aquele processo, na vida espiritual também. Na própria vida espiritual. Então, coisas que a pessoa entende que ela faz e é como se ela não tivesse um domínio sobre aquilo. Ela tem, aquilo acontece involuntariamente. Pode ser sim, mas aí nós precisamos fazer uma investigação minuciosa, passar um tempo de jejum, de oração. Nós temos um instrumento na nossa igreja chamado mapeamento espiritual. Eu ia perguntar sobre isso, se vocês fazem isso Sim. na E muitas igreja. pessoas, nós, graças a Deus, conseguimos assim ajudar muitas pessoas. O mapeamento, o que é? É uma compilação, é um questionário de toda a nossa vida, das várias áreas de Mesmo que ela não conhece, comprometimento. mesmo que ela não conheça os antepassados. Ela vai ficar com aquilo que ela tem hoje Sim. e as áreas de comprometimento dela. E ela ali vai fazer a renúncia do seu próprio pecado, que chegou até ela. E que pode. E pode ter vindo ou não, mas Senhor, eu me arrependo. Porque não é só confessar o pecado, precisa haver arrependimento. Nós precisamos entender que o pecado fere o coração de Deus. E faz separação entre nós e Ele. Faz. Enquanto eu não buscar, Sim. me arrepender. E colocar Confessar na cruz. E confessar. Não é só Sim. se arrepender, confessar. Confessar, se arrepender, colocar na cruz e cobrir com o sangue de Jesus, que tem poder para nos purificar de todo mal e nos desligar daquele padrão geracional. Olha que interessante. Tem algumas perguntas que eu quero fazer para você, pastor. Posso? Sim. Como posso diferenciar consequências de escolhas de ciclos espirituais? Os ciclos espirituais, é aquilo que nós falamos no início, né?
são circunstâncias que nós vivemos e nós não entendemos como é que aquilo está se apresentando. E as escolhas, a palavra de Deus diz assim: eis que eu coloco diante de você o caminho da vida e da morte. Escolha a vida para que vivas, não é? Então, a escolha, eu vou viver a consequência da minha escolha. Por isso que lá, na hora do casamento, eu peguei a minha Bíblia, eu queria uma garantia, Mirtes. Eu queria uma garantia que o Senhor estava naquilo. Mas, pastor, eu posso fazer um comentário aqui? Quando você falou isso, eu falei, meu Deus, quanta sabedoria. E muitas vezes, nós caminhando muitos anos com Deus e não nos paramos para olhar desta forma como você fez. Eu fiquei assim, uau, que sabedoria. Com 21 anos. Com Sim. 21 anos. Parabéns, pastora. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mas foi lindo de dizer, eu quero uma garantia. Sim. Então, quem está garantindo é o Senhor. Então, eu vou em frente. Eu vou em frente, Então, mas continue. É isso que garante as nossas escolhas. É a palavra de Deus. Agora, quando eu estou numa escolha e eu simplesmente olho para ela e diz assim, não estou fazendo nada errado, é idôneo, é lícito, eu tenho dinheiro para comprar, eu posso fazer, eu simplesmente apresento aquilo ao Senhor. E eu digo, Deus abençoa. Mas dificilmente vamos perguntar, isso é para mim? O Senhor tem isso para mim? É para esse tempo? É agora? Faço isso? E são as nossas escolhas. E são as nossas escolhas. Então, até as nossas escolhas liberais, aquelas que nós estamos liberadas para fazer. É lícito, eu tenho dinheiro, eu posso. Sim. Quando eu passo pelo crivo do Senhor, é a melhor situação. Porque quando eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entreguei também meu livre-arbítrio, né? Eu decidi escolher os dias que ele escreveu, que está lá no Salmo 139. Eu me lembro do meu discipulado, né, que o pastor falou o seguinte para mim, ele falou, Mirtes, você quer Deus só como teu Salvador ou você quer Ele como teu Senhor? E como ele é teu Senhor, Ele se torna teu amigo. Sim. Sim. Ele passa pelo Salvador, é necessário passar pelo Senhor, passar por esse crivo, e depois vem como amigo. E as nossas escolhas passar pelo nosso Senhor. Quando eu chamo Ele de Senhor, 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 e não passo Ele pelas escolhas, é como se Ele dissesse, mas agora nas consequências você está vindo aqui? Exatamente. Que sério isso, hein? Muito sério. E aí nós vamos viver a consequência do que nós escolhemos. A herança não. A herança a gente carrega, lembra? Sim. Nós não trabalhamos para aquilo. Mas aí nós temos o posicionamento de decidir não querer mais carregar aquilo. E quando nós, então, confessamos aquilo e colocamos diante do Senhor, aquele padrão, então, é desfeito na nossa vida. E na próxima geração. Através do poder da cruz. Certo. Mais uma pergunta. Qual é a mentira mais comum que as famílias presas em repetição? Qual é essa mentira que eles mais contam? Por exemplo, tem uma família presa em repetição. Qual que é mais comum chegar até você? Ah, isso é mesmo, isso é... E não busca... Quando um padrão se transforma um estilo de vida. Porque nós podíamos dizer que o meu marido tinha um estilo de vida. Ele era jovem, ele estava ali, ele bebia socialmente ou não. Era um estilo de vida. Quantas coisas a gente pensa, ah, não. Casais que têm relacionamentos livres, nós escolhemos viver assim. Nós achamos que pode ser assim. Então, quando a mentira se torna verdade, que é o engano, então aquilo se torna uma fortaleza dentro da família. Porque você vai se conformando com aquilo. Mas quando você entende que Cristo veio para te libertar e te dar uma vida abundante, nessa vida aqui, porque Mirtes, o céu, minha amiga, é indizível, não é verdade? Com certeza. Mas Jesus nos prometeu uma vida abundante aqui, é eterno. Mas ele disse, você vai ter uma vida abundante aqui. Então, alguém pode estar na igreja, ser filho de Deus e não ter uma vida abundante. Por quê? Porque carrega heranças espirituais, familiares,
Que se tornaram fortalezas mentais. mentais e comportamentais. Tá, então, aproveitando seu gancho, aqui tem a outra pergunta aqui. Fortaleza mental. Qual a diferença entre opressão, fortaleza mental? Porque muitos confundem e acham que é a mesma coisa. Opressão, Sim, fortaleza mental sim. e pecado de estimação. 3 coisas. Então, uma vez o Espírito Santo me disse assim: filha, quando você vai no médico e ele passa um remédio para você, com 3 dias, o médico prescreve 7 dias, certo? Certo. 3 dias o sintoma vai embora. Sim, você tá ótima. Você não Ai. quer mais tomar. O que muita gente faz? Para de tomar. Para de tomar. A enfermidade Volta. volta mais Forte. forte. E aquela medicação, Não faz mais efeito nenhum. isso é uma fortaleza. Quando alguém começa um processo, quando alguém entende um pecado e quando a pessoa insiste ou volta para ele. E aquilo vai se fortificando. Que nem uma fortaleza Sim, mesmo. Exatamente. E vai se estabelecendo. Você vai construindo aquilo, né? A opressão é uma influência maligna do mal Que é externa. que é externa. A fortaleza É é interna. interna, Na mente. na mente. E é por isso que Jesus sai do deserto e ele prega: mudem, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Metanoia. Metanoia. Mudança de comportamento, mudança de mentalidade, mudança de padrões geracionais. E pecado de estimação. Pecado de estimação. Que pode se tornar uma fortaleza mental. Sim, Bem sim, provável, né? sim. Porque das coisas grandes todos nós nos desviamos. Sim, de uma montanha grande todo mundo desvia, mas e das E pequenininhas? das pequenas coisas que nos levam a cair todos os dias. E tem uma coisa que precisa vir com temor ao nosso coração. Sobre a iniquidade. Porque a iniquidade é um pecado dos filhos de Deus. Não é um pecado de quem não é filho de Deus. Iniquidade é aquele que conheceu a verdade e preferiu as trevas. Escolheu, né? Escolheu. É escolha, né? Você sabe o dolo do que você faz, a intenção do que você faz. Eu premeditei aquilo. Eu sabia que aquilo estava errado e eu fiz. E eu não sabia. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas se eu sei que aquele pecado, mesmo que seja tão pequenininho como a gente vê a Bíblia contando, né? E fala de Naamã, não fala do pecado dele, mas fala que ele tinha uma lepra. E ele era um homem muito importante, ele era o general do exército sírio. Então ele era como se fosse um grande governante, mas debaixo de toda a indumentária dele, de toda aquela roupa e tantas patentes, ele era leproso. O pecado de estimação é assim. Você vai se despir no teu quarto e você vai lembrar que ele está ali. E existe um lugar para aquilo, que é confessar, se arrepender, rejeitar e ser liberto. Mas muitas vezes aquilo se tornou algo que você acha que pode conviver com aquilo. Não pode. Não pode. Porque Deus é santo. E isso fere a santidade dele. E nesse processo, eu peço perdão, me arrependo desse pecado, mas quando eu percebi, fui lá e caí de novo. Eu peço perdão. E a Bíblia diz que se o homem cair 70 vezes, Jesus é perguntado quantas vezes devemos perdoar alguém. E ele fala, se alguém cair no mesmo pecado 70 vezes, perdoe-o também. Então, Deus é poderoso para nos perdoar. Mas eu preciso me fortalecer na verdade e não omitir na omissão da prática do pecado. Porque se eu sei que eu estou pecando, então eu vou procurar ajuda no discipulado. Eu vou procurar me fortalecer, confessar o pecado para ser sarados, não é isso que a Bíblia diz? Sim. Confessai a outros os vossos pecados para que sareis. Confessai a Deus o seu pecado para que sejais salvos. São níveis de confissão. Então, a vida devocional, a busca, isso vai fortalecer a minha alma na batalha contra a carne. Paulo vai dizer, o bem que eu tenho que fazer, isso eu não faço.
E o mal que eu sei que eu não tenho que fazer, Isso eu é quero. isso que eu faço. E ele diz, é por isso que eu luto e eu esmurro a minha carne. Mirtes, é uma luta muito grande. Você já esmurrou alguém? Eu não me lembro, acho que não. Nunca esmurrei. Acho que não. Mas isso fala do nível da luta diária de Paulo contra Imagina. a carne dele. É uma luta de soco. E não é só a luta de Paulo, é a minha luta. É a nossa É a luta. nossa É a luta. minha luta. Se nós não entendermos esse lugar, que nós somos frágeis e somos fracos, como a palavra diz, mas o poder do Espírito se aperfeiçoa em nós e ele nos fortalece, nós vamos vencer o pecado todos os dias. Mas nós precisamos dar um basta para ele, Mirtes. Então, pecado de estimação é como um animal de estimação, que você cuida, que você agasalha, que você alimenta, certo? Certo. E que você acha até bonitinho. Quanta coisa e como é necessário se aprofundar. Porque a impressão que eu tenho é que não é falado tão abertamente sobre essas questões ultimamente. Por isso que é tão necessário de falar literalmente sobre isso, sobre maldições familiares, sobre heranças Sim, familiares, sim. espirituais, como é importante. Agora, mais uma pergunta. Como colocar limites sem culpa quando você é a única a querer consertar e quem está em volta de você vive numa desordem? Eu preciso ter o mesmo olhar que Jesus teve para mim. Ele não olhou para mim com preconceito. Ele não olhou para mim com religiosidade. Não me tratou com legalismo. A palavra de Deus diz que ele nos tirou de um tremendal de lama e nos colocou assentado ao lado dos príncipes dessa terra. Quando eu sou aquela que muda um padrão geracional na minha família, em primeiro lugar, eu preciso ter os mesmos olhos de Jesus por aqueles que ainda não chegaram até ali, que não têm a mesma compreensão. E então eu vou ter que esperar, amar, investir na vida deles, em jejum, em oração, em ter uma vida que fale de Cristo. E não que eu precise falar de Jesus todo o tempo, mas que a minha vida fale de quem é Jesus, com comportamentos, com ações, aquilo que Paulo diz, vamos imitar Jesus. Porque qual é a maior evidência de alguém que encontrou Cristo, Mirtes? É a mudança do seu caráter. O seu semblante muda. Os seus olhos brilham. As pessoas dizem, por que seus olhos brilham? Aí é a hora de você dizer, é Jesus. É Ele em mim. Mas Jesus não é preconceituoso. Você veja, alguém está aflito, angustiado. O Espírito de Deus não é a palavra que fere, ele é a voz que cala a nossa alma. E ele cala com o quê? Com a verdade, com o amor, com instrução, com o ensino. O Espírito Santo, ele nos ensina a permanecermos livres. Porque primeiro eu identifico o pecado, depois eu confesso o pecado, mas agora eu preciso ser reeducado e me manter livre, com vida de discipulado, leitura bíblica, jejum, vida no espírito, busca. Meg, desculpa te interromper, mas aproveitando, o que você recomendaria para essa mulher que é a única que está buscando essa transformação do lar dela? Eu aconselharia ela, em primeiro lugar, a se firmar dentro da sua comunidade de fé, a ter amigas que estejam um pouco mais com a vida devocional com Jesus. Eu sempre digo assim, nós precisamos ter pessoas que nos puxem para a próxima fase, né? Então, ande com alguém que ora mais que você, que participa mais das vigílias, que vai mais no jejum. Forme uma rede de apoio de mulheres de Deus que vão te sustentar em oração, que vão estar ao teu lado nos processos difíceis, que vão te ensinar a desenvolver o fruto do Espírito, né?
Porque essa é a próxima parte, o fruto do Espírito. A ter paciência com o parente que ainda não conhece Jesus. A ter paciência, longanimidade com o marido que ainda não vai à igreja, que ainda não professa a mesma fé. Então, quando a igreja é essa grande família, Mirtes. E ela preenche essas lacunas. E ela preenche de uma forma que ela é o lugar onde Cristo nos deixou para esperar por ele até que ele volte. E ele deixou o Espírito Santo cuidando de todos nós e nós cuidando um dos outros. Então a igreja é esse lugar que nos abraça. É esse lugar que nós vamos encontrar pessoas com histórias semelhantes às nossas. E isso vai fortalecer a nossa fé. E isso vai nos levar a uma vida devocional. E o que é uma vida devocional, Meg? A leitura bíblica. Não só para dizer assim, eu li a Bíblia inteira em tanto tempo. Isso é muito bom. Mas eu lembro que por que eu comecei a ler a Bíblia com 5 anos? Porque eu queria saber o que Deus falava ao meu respeito. O que Deus fala ao meu respeito? É você ler Ruth e ver Meg. É você ler Abigail e ver a Mirtes. É você ler Davi e se ver naquela situação. A Bíblia é viva. A palavra de Deus é viva. E tudo que Deus fala se cumpre. No dia da ordenação do meu marido, não sei se você sabe, mas na Igreja Batista, as esposas têm que assinar um termo que aceitam aquela ordenação e entendem aquilo. E quando me perguntaram sobre isso, eu disse assim, olha, eu tenho uma palavra de Deus que me disse, no dia do meu casamento, vai que esse é o vaso que eu escolhi, Atos. E esse levará a minha palavra diante dos povos e das nações da terra. Então, essa ordenação é um cumprimento da palavra de Deus. Então, querido ouvinte que nos ouve agora, tem uma palavra de Deus. Ela vai garantir a tua jornada, ela vai te dar força diária, ela vai te sustentar no dia mal, ela vai te levar além. Você pode até ver o inimigo como eu vi, mas você vai dizer para ele, para trás de mim, Satanás, eu tenho uma palavra. E Deus vai cumprir essa palavra, Mitz. Vai. Porque ela é tudo que nós temos. Quem tem uma palavra tem um tesouro. Meg, meu Deus, que episódio maravilhoso. Eu quero te agradecer pela tua entrega, quero te agradecer pela direção do Senhor, porque esse episódio foi construído em sonhos, foi tão incrível isso. A gente ia falar sobre outros assuntos e Deus direcionou para falar sobre esse assunto hoje. Deus direcionou, inclusive deu um nome. E eu quero agradecer por essa unidade tão linda e tão maravilhosa, dessa entrega tão incrível. Obrigada pelo teu tempo aqui conosco. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Agradeço o seu amor e o seu convite. Você é preciosa. Muito obrigada, minha querida. E para você que ficou conosco até aqui, eu quero falar algo para você. Pode ter começado em você várias circunstâncias, mas pode terminar em você agora. Que essa mensagem alcance o teu coração. Você foi chamada para ser livre e liberta, em nome de Jesus. Muito obrigada pela tua companhia e eu te vejo no próximo episódio. Um beijo no teu coração.